Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamires Alves Sarno, biomédica, e há 10 anos eu trabalho com pesquisa acadêmica relacionada à busca de marcadores biológicos na doença de Alzheimer. Atualmente, eu faço doutorado no Laboratório de Neurociências LIN 27, que fica situado no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. No laboratório, nós temos como linha de pesquisa buscar marcadores biológicos em constituintes sanguíneos, como plasma, soro, leucócitos, plaquetas, em indivíduos com doença de Alzheimer. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. O que são esses marcadores biológicos ou biomarcadores? Ambas expressões são sinônimos, mas aqui para esse vídeo eu vou usar mais a denominação biomarcador, tá? Então, qual a importância de um biomarcador para um diagnóstico, para a avaliação de um processo evolutivo de uma doença e também a importância de um biomarcador para indivíduos, por exemplo, que têm risco de desenvolver doença de Alzheimer. Então, portanto, existem diversas definições na literatura que explicam o que são biomarcadores, mas, no geral, a definição mais aceita é que biomarcadores são características que podem ser objetivamente mensuradas, portanto, medidas, e objetivamente avaliadas como indicadores de processos biológicos normais, processos patogênicos ou respostas farmacológicas a uma intervenção terapêutica. E, de forma bem prática, a exemplificação de um biomarcador inclui desde a pressão sanguínea, por exemplo, até análises químicas básicas. Nesse caso, eu posso citar para vocês a dosagem de glicose no sangue para diagnóstico de diabetes. A glicose, ela é um marcador definitivo, é um biomarcador definitivo aceito na literatura e na prática clínica para diagnóstico de diabetes. Ou seja, o indivíduo tem glicose alta ou baixa, isso vai determinar se ele tem diabetes ou não. Então, um marcador biológico, ele tem que ser bastante simples de ser medido, de fácil acesso. Então, por exemplo, por meio de um exame sanguíneo, você consegue detectar esse componente, esse marcador biológico, e ele tem que ser reprodutível, ou seja, o laboratório que foi feito o exame de glicose, se for feito em outro laboratório, os valores de referência precisam ser os mesmos, para que seja algo universal, mundial, para que todos os países consigam utilizar desse valor de referência para o diagnóstico de uma doença específica, certo? Mas não somente se limita a dosagens bioquímicas básicas, mas também é possível detectar biomarcadores em testes laboratoriais mais complexos, por exemplo, no sangue e em outros tecidos, como o tecido cerebral, por exemplo, que podem auxiliar no diagnóstico, nesse caso, no diagnóstico da demência de Alzheimer, né? Então, portanto, quando a gente fala de biomarcador na doença de Alzheimer, o que isso quer dizer? Que biomarcadores na doença de Alzheimer são indicadores neuroquímicos usados para avaliar se o indivíduo tem risco de desenvolver a doença ou para determinar a presença da doença propriamente dita, já instalada no cérebro e no organismo dessa pessoa. Esses biomarcadores na doença de Alzheimer, eles são utilizados, quando utilizados, na verdade, em estágios iniciais da doença, eles fornecem medidas que são confiáveis sobre o progresso da doença, ou seja, a evolução da doença, e com isso é possível iniciar tratamentos farmacológicos e não farmacológicos de forma muito antecipada. E isso vai fornecer uma evolução da doença mais demorada e fornecendo uma maior qualidade de vida para o indivíduo que tem a doença de Alzheimer. E daí, nesse tocante, quais são os marcadores, né, os biomarcadores da doença de Alzheimer? Os mais aceitos e estudados amplamente
atualmente são o peptídeo beta-amiloide, que é uma substância tóxica aos neurônios, e a proteína tau, que é uma proteína que faz parte do neurônio, que quando essa proteína está na sua conformação errada, gera todo o processo de morte celular. Tanto a proteína tau, quanto o peptídeo beta-amiloide, que é a substância tóxica aos neurônios, gera todo o componente de morte celular que acontece na doença de Alzheimer. E esses especificamente são os dois biomarcadores mais utilizados na doença de Alzheimer. Normalmente, eles são determinados no líquor, ou seja, por meio de uma pulsão lombar. É possível recolher o líquor e nesse líquor a gente vai fazer a dosagem desses marcadores. Daí é possível investigar se eles estão altos ou se eles estão baixos. Só que o que acontece? Para a doença de Alzheimer, ainda não existe mesmo que esses dois marcadores biológicos sejam bem estabelecidos, eles não têm um valor de referência muito bem definido, como eu expliquei no caso da glicose, que pode ser utilizado tanto aqui como em qualquer outro lugar. Para a doença de Alzheimer, ainda não existe um valor de referência estabelecido. Mas, na prática de pesquisa acadêmica, ele tem sido bastante utilizado e já se estabeleceu uma especificidade e uma sensibilidade de mais de 80%, o que é muito bom, né? E o que confere que em breve esses biomarcadores na doença de Alzheimer poderão estar mais ativos na prática clínica. Alguns médicos, algumas equipes de saúde já utilizam dessa medida do peptídeo beta-amiloide, da proteína tau, para auxiliar no diagnóstico da pessoa, né, que tem uma provável doença de Alzheimer, mas eles são utilizados para auxiliar, eles não fecham o diagnóstico, eles só auxiliam, baseado juntamente com um contexto de anamnese clínica desse paciente, juntamente com exames de imagem e testes que vão medir a capacidade cognitiva desse indivíduo. Mas, assim, fechando de uma forma geral, quando se for possível, de fato, estabelecer esses marcadores biológicos para a doença de Alzheimer, eles vão ser imprescindíveis para que exista um diagnóstico precoce da doença e para que seja possível acompanhar o processo evolutivo dessa doença de forma mais assertiva. E como consequência de todo esse aparato que a gente vai moldando para que fique ao final com um contexto muito adequado, a gente consiga fazer um diagnóstico precoce e estabelecer terapêuticas antecipadas. Eu acho que é isso. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem procurar a professora Márcia Cominetti, a quem eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte desse projeto, e a toda a sua equipe. E é isso, eu fico à disposição e fico por aqui. Obrigada!